Continuando o nosso curso completo de matemática, estamos estudando matrizes e nessa aula nós vamos aprender a fazer a multiplicação de matrizes. Com certeza esse é o assunto de matrizes que mais os alunos se confundem, até porque é um pouquinho mais trabalhoso, né? Então nós vamos fazer de forma bem prática para que você possa realmente dominar esse assunto. Então vamos lá falar um pouquinho. Então, dado uma matriz A igual a IJ, M por N, e uma matriz B, BJK, N por P. Denomina-se o produto de A por B, a matriz C, que é igual a CJK, M por P. Tal que o elemento JK é a soma dos produtos da enésima linha de A pelos elementos correspondentes da jésima coluna de B. Então, aqui a gente fala numa linguagem técnica e fica mais confuso ainda. Aqui nós temos o resultado, temos aqui o somatório, enfim. Vamos fazer isso de forma prática para que você possa entender. Então, sejam as matrizes A, eu tenho a matriz A, A1, A12, A21, A22, A31, A32. E a matriz B, A1, A12, A21, A22. A matriz A é uma matriz do tipo 3 por 2. E a matriz B é uma matriz quadrada de ordem 2. Então, quando nós fazemos a multiplicação de A por B, nós vamos encontrar uma C. Veja, eu tenho aqui a matriz A de ordem 3 por 2, a matriz B de ordem 2 por 2, e a matriz resultante vai ser uma matriz de ordem 3 por 2. Por quê, gente? Porque o número de linhas da primeira... Aliás, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E aí você vai pegar como resultado o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Lá na frente você vai entender melhor isso. Então, como que é feito a multiplicação da matriz? Você vai multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Não, cada elemento da linha pelo elemento da coluna. E aí você vai somar esse produto. Assim, ó. Então, se eu quero encontrar o elemento A11, eu vou multiplicar o elemento A1 da primeira, ó, a primeira linha, com a primeira coluna, porque eu quero encontrar o elemento A11. Então, eu vou multiplicar a primeira linha e a primeira coluna. Então, eu faço A11 vezes B11. Olha aqui. Aí, mais A12 vezes B21. Aqui eu encontro o elemento A11. Agora, se eu quiser encontrar o elemento A21, eu multiplico a segunda linha, ó, A21. Então, a segunda linha pela primeira coluna, porque a linha é 2 e a coluna é 1. Então, eu multiplico esse por esse, ó, A21 vezes B11, aí eu somo mais A22 vezes B21. Se eu quiser encontrar o elemento A31, eu vou multiplicar, ó, terceira linha com primeira coluna. Então, multiplico A31 por B11, A32 por B21. Entendido? Se eu quiser encontrar aqui o elemento A12, eu vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna, porque é A12, ou C12, no caso, que a gente está querendo encontrar. Então, multiplicando aqui, ó, A11 com B12. Aí, mais A12 com B22. Se eu quiser encontrar esse elemento aqui, no caso seria o C22, eu multiplico a segunda linha com a segunda coluna. Aí eu vou ter o elemento 22. Então fica A21 vezes B12 mais A22 vezes B22, ok? E assim eu faço com o último, multiplicando a terceira linha com a segunda coluna para encontrar o elemento A32. Então, fica A31, que multiplica B12, mais A32, que multiplica B22. Ficou um pouco confuso, mas na frente você vai, nos exercícios, você vai entender melhor. Então, na multiplicação de duas matrizes A e B, o número de linhas de A deve ser igual ao número de linhas de B. Desculpa, o número de colunas de A deve ser igual ao número de linhas de B. E o produto AB tem o mesmo número de linhas de A e o mesmo número de colunas de B. Assim, pessoal, ó, se você vai multiplicar uma matriz M por N
por uma matriz N por P, o resultado disso vai ter que ser o seguinte. Primeira condição, para que essa multiplicação seja possível, o número de colunas da primeira obrigatoriamente tem que ser igual ao número de linhas da segunda. De novo, o número de colunas da primeira obrigatoriamente tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Tá? Se isso não acontecer, então essa multiplicação não é possível. E o resultado disso, o resultado da multiplicação de A por B, vai me dar uma matriz com o número de linhas da primeira vezes o número de colunas da segunda. Então, aqui, ó, o número de colunas da primeira com o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Então, se A é do tipo 3 por 2 e B é do tipo 2 por 2, então A vezes B vai ser o quê, pessoal? Você pega, ó, o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Está aqui, ó, do tipo 3 por 2. E aqui, olha só, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, senão não é possível essa multiplicação. Se A é do tipo 5 por 3 e B é do tipo 3 por 1, qual é a matriz resultante? Veja que, primeiramente, para que essa matriz seja possível, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Beleza. E o resultado vai ser como? O número de linhas da primeira vezes o número de colunas da segunda. Está aqui, ó, 5 por 1. Se A é do tipo 3 por 4 e B é do tipo 2 por 5, olha só, o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Então, nesse caso, não vai existir o produto de A por B. Então, para finalizar, vamos conhecer aqui algumas propriedades. A multiplicação de matrizes possui as seguintes propriedades, se existirem, lógico, os produtos envolvidos. Então, A que multiplica B vezes C é a mesma coisa que AB vezes C. Isso aqui é a propriedade associativa. Então, A vezes B vezes C é igual a B vezes C. Segunda propriedade, A que multiplica B mais C é igual a AB mais AC. Ó, como se você tivesse multiplicado esse por esse e esse por esse. Então, aqui é a propriedade distributiva, né, direta. B mais C vezes A é a mesma coisa que B vezes A mais C vezes A. É a distributiva à esquerda. Então, aqui é a distributiva à direita, distributiva à esquerda. Está faltando até um apóstrofozinho aqui. Então, primeiro, a multiplicação de matrizes não é comutativa. Isto é, existem matrizes A e B, tais que A vezes B é diferente de B vezes A. Então, não é comutativa. Se ocorrer A vezes B igual a B vezes A, dizemos que as duas matrizes A e B comutam. Na multiplicação de matrizes, não vale a lei do anulamento do produto. Isto é, podemos ter A vezes B igual a zero, mesmo com A diferente de zero e B diferente de zero. E, por fim, não vale também a lei do cancelamento. Isto é, podemos ter A vezes B igual a A vezes C, mesmo com A diferente de zero e B diferente de C. Bem, pessoal, eu sei que aqui ficou algumas dúvidas, então por isso que nós vamos fazer alguns exercícios relacionados à multiplicação de matrizes, que eu sei que não é um assunto tão fácil de se absorver de primeira. Então vamos fazer exercícios que eu creio que com os exercícios, aí sim, você vai entender melhor. Vamos lá, então.